Bom, vou estar falando do ativismo judicial em matéria de políticas públicas de saúde. Eu me chamo Francisco Pereira e esse artigo é de Ana Luísa Sevegani. Foi elaborado com o método indutivo, busca avaliar a intervenção do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas, voltada a dar efetividade ao direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. A saúde pública do Brasil consiste tanto no direito do cidadão em receber tratamentos adequados, quanto no dever do Estado em conferir a atividade de modo universal, igualitário e gratuito. O estudo tem como objetivo evidenciar, embora seja da competência do Poder Legislativo, regular critérios relativos ao direito à saúde e do Poder Executivo, observada a sua capacidade orçamentária, implementá-las com frequência decisões do Poder Judiciário, alteram essa ordem constitucional de atribuições. Nesse contexto, vai ser abordado o ativismo judicial, envolvendo o direito à saúde, que reflete diretamente nos poderes estatais, provocando a desarmonia e desequilíbrio nas contas públicas. Então, como no próprio resumo foi citado o artigo 196 da Constituição Federal, Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O que podemos extrair do artigo a própria literalidade do artigo diz que a saúde é um dever do Estado e garantido mediante políticas sociais e econômicas de forma universal. Para o cidadão leigo que escuta a leitura desse artigo, ele vai compreender que após o pagamento dos seus impostos, ele tem o direito líquido e certo de ter esse atendimento integral à sua saúde. Mesmo da forma mais básica, que é aquele atendimento que o cidadão vai buscar na atenção primária, na rede básica de atendimento de saúde, até a alta complexidade, desde os centros de terapias intensivas e até mesmo o alcance de medicações de alto custo. Então, a literalidade do artigo define isso. Apesar de o artigo 196 não fazer parte diretamente lá dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, mas ele tem essa extensão de direito fundamental de acesso às políticas. Tá certo. Separação dos poderes. Então, o gestor público, ele tem que obedecer à dotação orçamentária, que é pressuposto do princípio da legalidade, e observar os limites financeiros definidos na dotação orçamentária. Muitas vezes, esses limites eles não são vistos pelo Poder Judiciário em uma ação que é solicitada da parte a aquisição de medicamento de alto custo. E, com frequência, o Judiciário, procurando garantir fruição do direito fundamental à saúde, impõe ao Poder Executivo o dever de financiar a demanda individualizada. Como eu já citei aqui algumas vezes, a aquisição de medicamento de alto custo, que são tratamento diferenciado, que é prestado a algumas pessoas em detrimento da coletividade. É o que chamamos de ativismo judicial. E essa teoria da separação dos poderes, ela tem essa previsão adotada na Constituição brasileira. É um texto constitucional que diz que
os poderes são harmônicos entre si e independentes. E esse trecho é até cláusula pétrea, a separação dos poderes. Qual seja a função, o princípio de cada poder? O legislativo, basicamente, claro, é de legislar e fiscalizar a atuação do poder executivo. Aqui a gente até lembra que a teoria dos pesos e contrapesos, né? O executivo, atos de chefia do Estado e de governo. Aqui no Brasil tem até essa peculiaridade, que acumula tanto função de chefia de Estado e de governo na pessoa do presidente da República. O judiciário de julgar tanto ações individuais como coletivas. E o que nós vemos na atualidade é que o judiciário ele acaba em algumas decisões inovando na questão legislativa, atropelando muitas vezes esse ritual que é o legislativo. Muitas vezes existem matérias com maior complexidade, que existe um quórum maior definido pela própria Constituição sobre a criação de leis, a exemplo de uma PEC, ou mesmo quando a Constituição diz que algo deve ser regulamentado por lei complementar que exige que seja maioria absoluta. Não que estejamos falando de hierarquia entre lei complementar e ordinária, mas o rito da lei complementar é um pouco mais exigente. O problema não é ocorrer a judicialização, que o direito garantido constitucionalmente, artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário, né, apreciação de determinadas, enfim, e que o próprio inciso 35 do artigo 5º, ele deixa esse direito ao cidadão de procurar, mediante se achar que seu direito está sendo diminuído, de procurar o Poder Judicial para corrigir essa diferença. O problema é quando a vontade do julgador substitui o debate político. Isso se torna grave e muitas vezes encampado de um bem comum, alegando rapidez, alegando a extrema necessidade, e muitas vezes é superado esse debate político. Nesse contexto, até relembrando já debates anteriores com o professor, que a efetividade dos direitos sociais, a prestação materiais estaria sob a reserva das capacidades financeiras do Estado. Então ficaria atrelada a capacidade financeira do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais, dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos. A efetivação dos direitos fundamentais depende diretamente da disponibilidade de recursos por parte do Estado. Nenhum direito será considerado absoluto, pois dependerá da existência de recursos econômicos do poder público para serem realizados. Posição do STF e do STJ. Motivo além de ser recurso extraordinário 566.471, que diz que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na lista do SUS. Foi um debate, foi o voto vencedor, onde o STF estabeleceu requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os critérios serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão. Então, essa tese, ela
também já foi adotada pelo STJ em alguns julgados, onde foi pré-estabelecido ou estabelecida a obrigação do poder público do fornecimento de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, desde que presente cumulativamente os seguintes requisitos, quais sejam: comprovação por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro de medicamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É até um debate que não foi abordado aqui pelo artigo, mas a importação de medicamentos também já foi tema de debate, mas não cabe aqui, só citando mesmo. Então, a partir da análise desses casos, percebe-se o modo como o Poder Judiciário, ao proferir decisões judiciais, estabelecendo critérios para a concessão de medicamentos pelo Estado. Nesse caso, ele acaba interferindo e, podemos dizer, legislando, porque nessa situação ele está determinando políticas públicas que deveriam ser definidas em lei, ou no mínimo a resolução do próprio ministro da Saúde, né? Então, esses debates, eles deveriam ser feitos em um espaço democrático que represente o interesse da sociedade, no caso, o Congresso, né? Compete ao Poder Legislativo realizar as opções políticas quanto a receitas e gastos públicos, para a concretização das políticas públicas imprescritível para a realização do... Finalizando, excesso de judicialização. Esse texto foi de um julgado recente, de março de 2020, onde o ministro Alexandre de Moraes, falando sobre o excesso de judicialização, ele diz que o excesso de judicialização da saúde tem prejudicado políticas públicas, pois decisões judiciais favoráveis a poucas pessoas, por mais importantes que sejam seus problemas, comprometem o orçamento total destinado a milhões de pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Não há mágica orçamentária e não há nenhum país do mundo que garanta acesso a todos os medicamentos e tratamentos de forma generalizada. Alexandre de Moraes. Podemos, então, concluir que a saúde é um direito fundamental, com expressa disposição constitucional, estendido a todos aqueles que necessitam do amparo do Estado, de modo universal, igualitário e gratuito. Contudo, os entes estatais possuem, por um lado, uma limitação orçamentária de recursos públicos e, por outro, o dever de atender de forma igualitária a toda a coletividade, mediante a efetivação de políticas públicas. A atuação do Judiciário é medida extremamente necessária para situações em que o Estado é omisso ou negligente. Nesses casos aqui, a própria Constituição ela tem remédio previsto lá, se eu não me engano, no artigo 102, que é a ação declaratória. Aliás, quando o Estado, o Poder Legislativo, ele se omite, e aí entra lá a remédio constitucional e o mandato de injunção também, para corrigir essa lentidão do legislativo. Mas muitas vezes são medidas extremamente necessárias, onde o judiciário ele interfere. E o Estado ele é omisso, muitas vezes negligente, no atendimento às necessidades públicas. De modo diverso,
ao proferir decisões judiciais que acabam por ultrapassar a sua esfera. Né? Então, assim, o próprio poder público ele abre para o judiciário estar definindo regras e condutas. E isso é prejudicial na própria teoria da Constituição, que é a separação dos poderes, comprometendo o poder executivo e o poder legislativo na atribuição de cada poder. A gente vê hoje o que? O judiciário com superpoderes, né? O judiciário regulando a atuação do poder executivo, regulando a atuação do poder judiciário e como última instância do nosso poder judiciário, assim podemos dizer, até meio errôneo esse termo, porque é uma corte constitucional, mas a gente vê que a lei é o que o STF diz. Então, estou aqui finalizando a apresentação desse artigo, que trata do ativismo judicial dentro do sistema único de saúde, dentro das políticas públicas de saúde. Um texto bastante interessante e muito obrigado.